Olá pessoal de novo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E gente, no vídeo de hoje eu queria comentar um pouco com vocês. Na verdade, olha só, já começar pedindo desculpa, porque eu tô gravando de noite e a iluminação que eu tô aqui não é mais adequada, então pode estar um pouco escuro e tal. Mas eu queria comentar com vocês hoje um pouco sobre os livros que eu escrevo, principalmente os livros sobre teatro, né, que até agora eu escrevi 2. E esses 2 eu lancei lá em 2019, gente, faz tempo já, eu preciso lançar outro sobre teatro. Que foi uma introdução ao treinamento do ator Stanislavski Demidov, que é um livro super curtinho, super direto, explicando rapidinho Stanislavski Demidov assim de uma forma super concisa, nada complexa. E o meu segundo livro, que foi O Método de Nikolai Demidov na direção, que nesse livro eu meio que escrevo um diáriozinho acompanhando um processo de uma peça que eu estava dirigindo na época, não é? Esse eu já aprofundo um pouco mais em Demidov, vou contando como é que eu utilizava o método do Demidov nos ensaios, e foi bem legal. Esses 2 livros lá em 2019. E por que eu tô gravando esse vídeo agora para vocês? Porque eu tô planejando e já comecei a organizar a escrita de um novo livro. Esse que vai ser o terceiro livro meu sobre teatro, finalmente, que vai ser sobre o Demidov, só que não na direção de uma peça, mas no treinamento, treinando atores, não é? E por que eu decidi escrever esse livro só agora? Porque quando eu terminei de escrever o livro, o meu segundo, né, que é aquele em que eu narro eu dirigindo uma peça, quando eu terminei de escrever ele, eu já tava com... Ó, chegou a pizza que eu pedi, mas vou terminar de gravar primeiro. Eu já tava com a ideia de seguir a escrita daquele livro com um livro sobre treinamento, né? Porque o que Demidov mais fala nos livros dele é sobre o treinamento e não a direção de uma peça. Só que eu decidi começar escrevendo sobre a direção numa peça, justamente por causa disso, porque o Demidov não escreve muito sobre isso, né? Sobre dirigir peças. Ele cita, comenta no livro dele que da mesma forma que a gente utiliza o método dele no treinamento, ele fala que é a mesma coisa durante a direção de uma peça. Ele até dá alguns exemplos de quando ele estava dirigindo Casa de Bonecas, por exemplo, que também foi uma peça que eu dirigi antes de conhecer Demidov, coincidentemente. Olha, o mosquitinho pousou aqui. Então eu decidi começar por escrever esse livro na direção. Mas por que eu não escrevi o no treinamento, então, logo em seguida, se era o meu plano? Isso aí lá em 2019, gente, lembrando, faz 4 anos. Na verdade, 3 anos e meio, né? Se for pegar os meses, enfim. Porque simplesmente começou a pandemia. E o meu plano de escrever esse livro de treinamento era para seguir, da mesma forma que eu fiz um diáriozinho no livro de direção, fazer uma espécie de diáriozinho também no treinamento com os atores. Só que começou a pandemia logo em 2020. Então todo o treinamento que eu fazia presencial com os atores, que é esse tipo de treinamento que eu queria narrar no livro, porque treinamento online eu continuei fazendo, né? Na verdade eu comecei a fazer durante a pandemia. Mas presencial não teve como. Não tinha como. E quando eu voltei aqui para minha cidade, que foi no meio de 2021, eu não tinha um grupo presencial aqui para treinar Demidov como eu tinha lá em São João del Rei, que eu morava até antes da pandemia. Aqui eu não tinha. O que eu fiz aqui em Cambuí foi dirigir uma peça. Eu dirigi o Tio Vânia, do Chekhov, né? Fiz um vídeo só sobre isso aqui. Só sobre essa minha direção da peça. Mas treinar eu não tinha como. Eu não conseguia treinar aqui. Não tinha um grupo de pessoas para treinar. Só que eu comecei a trabalhar. Em outubro do ano passado, finalmente, consegui um emprego de professor de teatro aqui na minha cidade. E o que acontece? Agora eu tenho gente para narrar como funciona o treinamento, né? Eu tenho quase 60 alunos, mais de 60 alunos eu acho. Depois do carnaval eu vou ter mais de 100 alunos, porque vai entrar mais turmas. Então o que não vai faltar agora, gente, é material para eu escrever esse meu novo livro no treinamento. Mas é o seguinte, eu tava pensando que eu acho que eu não vou escrever esse livro sobre o treinamento. O nome provisório até agora na minha cabeça tá O Método de Nikolai Demidov no Treinamento, porque o segundo foi na direção, né? E quando eu terminar de escrever esse livro, eu vou sentir como se eu finalmente tivesse fechado ali uma trilogiazinha de Demidov, né? Contando o primeiro lá, que é Stanislavski Demidov, e meio que cobrindo meio que o todo
da utilização prática do método do Demidov, né? Que seria tanto na direção de uma peça quanto no treinamento com atores. E eu empolguei também para finalmente começar a escrever esse livro, porque dando aula agora para criança e adolescente e também para adulto, eu acabei desenvolvendo e criando vários exercícios. Eu criando esses exercícios, né? Para tentar, com o pessoal mais novo, talvez deixar a aula mais dinâmica, ao mesmo tempo em que eu continuasse treinando o que o Demidov propõe, né? Então eu acabei criando vários exercícios diferentes, às vezes adaptando exercícios que o próprio Demidov falava, ou exercícios que eu já tinha feito em outros lugares, mas meio que para treinar essa questão da vivência, treinar essa questão de uma atuação viva, né? Que é o objetivo que o Demidov e o Stanislavski também, né? É o objetivo que eles buscavam conseguir com os atores que eles dirigiam e que eles davam aula, né? E, gente, em relação a como... eu ia comentar, acabei não comentando. Que eu comentei que eu não quero escrever, né? Eu tava pensando em não escrever mais em forma de diário, como eu escrevi o segundo livro. Mas sim contando sobre esses exercícios que eu dou para os alunos e dando exemplos de aula. Olha, numa aula tal, esse exercício que eu dei funcionou assim. E também organizar esses exercícios que eu faço com os alunos em uma ordem de, por exemplo, qual exercício dá primeiro? Qual exercício é mais interessante dar primeiro? Qual exercício é mais interessante esperar um pouquinho para dar, quando os atores talvez estiverem mais experientes no que a gente está treinando com eles, né? E explicando e dando exemplos, assim como o próprio Demidov faz no livro dele, que ele também vai explicando o método dele e dando exemplos de aula que ele já deu, né? Ele não escreve os livros dele em forma de diário. Porque se eu fosse escrever em forma de diário, se eu realmente quisesse escrever esse livro em forma de diário, eu teria que pegar uma turma que eu estivesse começando agora, né? Para começar a escrever. Só que é tão rico o material que eu consigo, porque eu tô com 5 turmas, e é tão rico o material que eu tenho com todas essas turmas, sabe? Então eu não acho que seria tão interessante agora eu escrever em forma de diário por causa disso. Porque eu quero, durante o livro, dar exemplos de todas essas turmas. Porque são alunos diferentes, de idades diferentes. Então é isso que eu acho que vai deixar o livro bem completo, né? Bem completo. Eu falei que eu escrevi esses 2 livros sobre teatro, mas eu não estou contando aqui a minha própria dissertação de mestrado, né? Que na verdade foi o meu escrito mais completo sobre o método do Demidov. Porque é uma escrita mais acadêmica, eu peguei citações do Demidov. E o nome da minha dissertação é o método de Nikolai Demidov, a liberdade como caminho para a vivência cênica do ator. Esse que foi o maior escrito que eu já fiz sobre Demidov, né? Que deu aí mais de 200 páginas. Porque, como eu disse, os 2 livros que eu lancei sobre Demidov são bem curtinhos e bem diretos. Porque a linguagem acaba sendo diferente, né, gente? A linguagem acadêmica ela é um pouco mais difícil. E eu sou meio que obrigado a escrever nessa linguagem na faculdade. Porque sim, né? Porque eu não posso escrever de forma coloquial. E nos livros que eu escrevo, que eu publico, que eu lanço, que não tem a ver com a faculdade, eu sempre busco escrever da forma mais simples possível. E é sobre isso que eu queria também comentar com vocês. Essa é a linguagem que eu busquei escrever os 2 primeiros livros do Demidov e também é a linguagem que eu vou escrever esse 3º livro. Que é uma linguagem que eu busco ser simples, direto e acessível. Para que qualquer pessoa que pegar esse livro e ler entenda o que eu estou escrevendo e que principalmente consiga praticar isso que está lendo, né? Porque isso eu tenho uma coisa que é muito valiosa para mim, que eu acredito muito, cara, que se você escreve algum livro, você tem que escrever meio que para as pessoas entenderem o que você está escrevendo. E se a gente está falando de teatro, principalmente teatro, para ator que quer ler o seu livro para ajudar ele de alguma forma, ou diretor também, enfim, eu tenho que escrever de uma forma que essa pessoa vai entender. E eu não posso escrever de uma forma achando que a pessoa que vai ler vai ser uma acadêmica já especialista no que eu estou falando para entender todas as palavras que eu vou usar. Não. Se uma pessoa que leu meu livro não entendeu, a culpa é minha. Porque eu que não consegui explicar, sabe? Então isso eu tenho muito comigo. E é a linguagem que eu vou usar para escrever esse outro livro. Esse meu 3º livro do Demidov. E essa linguagem, para vocês terem uma ideia, um exemplo, é basicamente essa linguagem que eu converso aqui com vocês. Que é uma linguagem do dia a dia, quase coloquial, sabe?
que eu não fico usando palavras complexas, difíceis, citando um monte de gente, um pesquisador daqui e dali, que é a linguagem que o próprio Stanislavski e também o Demidov recomendam para a área do teatro. O próprio Stanislavski, gente, no prefácio do livro dele, ele fala que, gente, a linguagem que eu utilizo, que eu busco usar com os atores, é uma linguagem do dia a dia. É uma linguagem que eles consigam usar na prática. Não adianta eu escrever um livro que eles não vão saber usar, que eles não vão entender o que eu estou escrevendo. Daí que tá, sabe? E o Demidov também comenta que a linguagem que ele escreve os livros dele foi criticada na época dele. Porque os críticos falavam que é uma linguagem muito popular. E o Demidov responde, lógico que é popular, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou escrevendo, sabe? E eu concordo plenamente com essa visão deles. Porque, gente, se a gente está escrevendo para o teatro, que é uma arte prática no sentido mais primordial, que a pessoa usa o próprio corpo ainda para fazer o negócio, para ali atuar, a atuação, tem que ser uma linguagem que as pessoas vão entender. Não adianta ficar falando em formas abstratas que só você e o seu grupo de amigos vão entender. Não adianta. Então, gente, é isso. Eu só queria dar esse update aí sobre o que eu tô pensando em escrever, finalmente escrever esse meu terceiro livro sobre teatro, porque eu escrevi vários outros livros, acho que uns 5 livros depois que eu escrevi o segundo sobre Demidov, mas nenhum foi exatamente, na verdade, longe disso, nenhum foi sobre teatro atuação, que é a minha pesquisa, né? Eu lancei até uma coletânea de pecinhas curtas que eu escrevi, mas não tinha nada a ver com atuação. E agora eu realmente finalmente vou voltar a escrever sobre isso, que é o que eu mais gosto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.